Muito bacana. Esse tema de surdez, ele é interessante, que todo mundo tem alguma curiosidade, né? Todo mundo conhece alguém que tem alguma deficiência auditiva, ou desconfia que pode ter alguma alteração auditiva ao longo da vida, né? Como que é feito o diagnóstico da surdez? Existem graus, existe um método específico, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, essa é uma pergunta muito importante, Ricardo. O diagnóstico, ele é hoje muito preciso e ele se divide em, em, dois, em duas questões. Uma é o diagnóstico quando a pessoa sente alguma coisa, quando existe uma questão, uma mãe que acredita que aquela criança não escute, uma professora que olha e percebe que o garoto, a garota não está indo bem na escola, ou um senhor, uma senhora que sente a perda de audição em uma conversa. Então é alguma coisa que existe, você vai buscar entender o que está acontecendo. E existe um outro momento de diagnóstico que é a procura ativa da surdez. Isso é muito importante, porque essa primeira que eu expliquei é um diagnóstico óbvio. Você sente alguma coisa, existe uma preocupação de uma professora, de uns pais, de uns amigos, de filhos, e você vai buscar o diagnóstico, vai buscar essa questão com um profissional. Agora, a busca ativa é a mais importante. A gente tem dois momentos de busca ativa que são muito importantes que todos saibam. Primeiro é o recém-nascido. O Brasil é um país de grandes contrastes. Não? É um país que tem uma tecnologia e um desenvolvimento em determinadas partes e uma pobreza e uma questão enorme em outras situações. E na audição é uma parte extremamente desenvolvida, mesmo no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos no Sistema Único de Saúde, e aí abrange toda a parte privada de saúde também, a busca ativa, ou seja, é um teste que popularmente se chama o teste da orelhinha, que nada mais é do que emissões acústicas, emissões de sons captados pela cóclea de todos os recém-nascidos. Então, é um teste universal, é uma triagem. Toda criança que nasce no nosso país, ela é triada auditivamente, mesmo sem ter nenhum fator que predispõe à perda auditiva. Isso é diferente da maioria dos países, mesmo países desenvolvidos, onde só buscam a perda auditiva, só buscam fazer o diagnóstico naquelas crianças que têm algum fator predisponente. Qual é o fator predisponente? Ou uma família com história forte de perda auditiva, ou uma gravidez de risco, ou um parto difícil, um pós-parto com uma infecção, dias de UTI. Essa criança, ela vai para testes auditivos porque tem um risco aumentado de perda da audição. Porém, no Brasil, não. Todas, universal. A criança nasceu, ela faz uma busca ativa, um diagnóstico Como ativo. É feito o teste do pezinho, é feito um teste de audição. Um teste de audição. Que bacana. Então, como funciona isso? Isso é dentro da maternidade Dentro da ainda, maternidade, logo que Após nasce. nascer. Então, a criança nasceu dentro daquele pós-nascimento normal de 48, 72 horas, em qualquer maternidade, mesmo no SUS, vai uma fonoaudióloga e faz um exame que consiste num aparelhinho que manda som para o nosso ouvido e capta o som da cóclea, do labirinto, que é imperceptível, mas que no ouvido normal é possível de captar. Então, você tendo isto, você tem audição normal. Não, ele é muito sensível, pouco específico, mas ele é muito sensível para os nossos ouvintes. O que é um teste muito sensível? Ele é capaz de perceber muito bem as falhas. Então, ele não dá um falso negativo. Entendi. É um exame bom para triagem. Bom para triagem, é uma triagem. E aí, se der alguma alteração, aí você faz persiste na investigação. Então, esse é o momento de busca ativa, um diagnóstico ativo. Uhum. E aí nós temos um segundo tempo muito importante, que é a idade escolar, a idade de alfabetização. Porque lembrando a todos que a criança tem uma percepção do corpo muito menor do que nós. A criança começa a ter percepção do corpo aos 5, 6 anos de idade. Antes disso, se ela perde por uma virose, uma questão qualquer, a audição, ela não percebe. Ela evolui com aquilo sem perceber. Ela pode passar numa triagem e perder a audição na primeira infância.
e a criança não fala, olha, eu não escuto deste lado, ou este lado é um pouquinho pior do que este. Tá? E aí você faz um segundo diagnóstico ativo na idade pré-escolar, na idade onde você tem a idade de alfabetização, 6, 7 anos de idade, você vai fazer uma busca ativa dessa criança. E aí todos ganham uma audiometria formal para buscar a melhor, vamos dizer, pequenas perdas auditivas que interferem na aquisição de uma boa linguagem.